Boa noite, Boa noite. sejam bem-vindos. Então vamos agradecer a Deus por mais uma vez trazer nós aqui, nesse local aqui. Sabemos que isso é a vontade de Deus, é Ele que nos traz, e agradecer por isso, por Ele nos dar vida, nos dar saúde, nos dar os pão de cada dia. E quando Ele dá essa oportunidade para nós de vida, quando estamos vivos, nós devemos então saber que cada um tem o seu compromisso com a igreja, primeiro é com Deus e com a igreja. Vamos estar nos cultos. Não deixar os cultos assim, como um costume assim, por qualquer coisa. Só no caso, né? Deus sabe de tudo. Então, vamos aproveitar a oportunidade quando estamos vivos. Depois que morrer, aí não adianta mais. Tem que fazer agora. Tem que servir a Deus, ter aquela comunhão com os irmãos, com a igreja e com os outros. Então vamos orar. Amado Deus e Pai, agradecemos ao Senhor por mais este momento que está nos concedendo. E agradecemos pela vida, a vida em Cristo Jesus. Se não fosse por Ele, que seria de nós? Estaríamos todos condenados. E agradecemos pelo Teu Santo Espírito trabalhar nos nossos corações, e nós temos aceitado Ele em nossas vidas pela fé. Sabemos que a única segurança nossa que estamos está em Jesus Cristo, o único Salvador, o único em que a pessoa possa encontrar paz, segurança eterna, é nele. Então, por esta razão, estamos aqui para prestar louvor a Ele, culto a Ele, e nos abençoa nos hinos e no pregador, o irmão Daniel, a trazer a tua palavra. Use ele mais uma vez entre nós. Por Jesus Cristo lhe pedimos e por Ele agradecemos com o perdão de nossos pecados. Amém. Amém. Então vamos louvar o Senhor. Presente 96.
419. Senhor, agradecemos por ter nos trazido até aqui, pela sua igreja aqui nesse momento unida, e de uma forma especial, que o Senhor abençoe o irmão Daniel nessa hora, que ele fale, movido pelo Espírito Santo, e tenha sabedoria, e alegria de pregar a tua palavra. Amém. Prepara nós que vamos receber e nos dê entendimento do que ele quer, do que o Senhor quer passar. Tudo isso pedido em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe. Boa noite. Boa noite. Apocalipse, capítulo 3. O Deus onipotente, onisciente, onipresente, escreve a cada igreja. Cada uma tem o
Laodiceia, né? A igreja de Laodiceia, partindo do versículo 14, não se encontra elogio aqui. E eu creio nisso, isso é uma coisa minha, não quero que ninguém pense como eu. Sou de opinião, que eu gosto de ouvir muitas opiniões, mas eu quero ter a minha opinião. Quero formar a minha opinião sobre cada assunto da Bíblia, né? Formar a minha opinião dentro da própria Bíblia, né? Acredito eu que as 7 igrejas são os 7 tempos da igreja na Terra, porque quando a gente começa a ler as cartas escritas das igrejas, sabe? A Laodiceia é a última carta, é a última igreja das 7. E nós vamos ver aqui o que está acontecendo com Laodiceia, o que está acontecendo, o que vai acontecer, ou já está acontecendo. E aí a gente já lembra de Jesus dizendo, quando o Filho do Homem voltar, porventura encontrará a fé na terra. Não que não vai ter nenhum tipo de fé, mas eu acredito assim, na fé de uma forma visível, que se note, né? Ele começa assim: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém. Quer dizer, aquele que assim é, que assim seja. O Amém se diz no encerramento, é aquele que nele tudo se encerra. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. É aqui onde já começam alguns problemas de partidarismo de ideia, por dizer que a testemunha verdadeira, o Cristo, o princípio da criação de Deus, dizem, ó, Cristo foi criado. E o Cristo homem e o planejamento da salvação e da sua vinda, a sua encarnação, isso realmente foi criado mesmo. Um projeto criado lá, né? Lá na antiguidade, lá no princípio, no antes de tudo, numa comunhão que não conseguimos, pelo menos na minha mente não consegue compreender como são 3 pessoas vivendo numa harmonia tal, né? Que é o Deus triuno. Deus, ele já é plural, a palavra em si plural é Deus. São 3 pessoas que formam Deus. O irmão Félix costumava dizer: o ser humano é corpo, alma e espírito. Tente explicar isso a uma formiga. Nem precisa, muitas vezes, para alguns seres humanos, não tem como explicar, né? Mas ele dizia: sou corpo, alma e espírito, e sou um Félix. Só que na triunidade divina é algo incompreensível que como conseguem trabalhar tanto em conjunto como separados na mesma comunhão. Consegue compreender? Se não consegue, seja bem-vindo à minha companhia, mais um que não consegue. Mas creio, sem nenhuma sombra de dúvida, absolutamente creio. Só isso. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Olha, eu sei as tuas obras, eu conheço as obras de cada um. Se Jesus disse que até o cabelo da nossa cabeça está contado em um argila só, o que é que Deus não sabe de nós? E essa expressão de Jesus é uma coisa tão profunda, tão
né, quando está ali dentro do contexto ali, que quando ele diz até os fios do cabelo da vossa cabeça estão contados, isso mostra que Deus não criou e jogou a erva ali e deixou. Não, ele tem um cuidado com cada um, que ele sabe até o cabelo que se tem na cabeça de cada um. Esse é um cuidado, uma atenção direta e específica, né? Que só um onisciente, só um onipresente, só um onipotente pode fazer isso. Eu sei as tuas obras. Não adianta dizer que é uma coisa que não é, ou tentar explicar o que tentar ser o que não é, porque eu sei o que você é. Né? Quando diz eu sei as tuas obras, eu sei exatamente quem és tu. Então, Daniel, toma cuidado, porque não tem como fingir, finge-se diante dos homens. Mas diante de Deus ele sabe exatamente quem é. Ele sabe se o Daniel está aqui ou não está aqui. Né? Lembra da história da criança? Que era o filho do pastor pequeno, que o pastor disse, senta aí, ele fica em pé, senta aí. Obrigava ele a ficar sentado. Aí ele disse para a mãe, né, eu estou sentado, mas meu espírito está de pé. Isso é o ser humano. Isso é o ser humano. Muitas vezes eu estou aqui na igreja, mas o meu espírito, eu sou submisso a Cristo, mas o meu espírito é eu. Deus sabe de todas essas coisas. Não tem como fugir. Que nem és frio e nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Olha, o que é aqui, o que quer dizer aqui no meu entendimento, de que não é nem frio nem quente? Não dá para saber se é filho de Deus ou se não é. Deus aqui está preocupado, ou que o Cristo aqui escrevendo na igreja está aqui preocupado com água quente, com água morna. Alguém fala aqui porque a água lá do céu era morna, pelos termos. Não comece a fuçar demais. Né? Vamos levar para o lado prático. Nem é frio nem quente, não dá para saber se é uma coisa ou se é outra. Muitas pessoas, e a gente precisa tomar cuidado para não estar no mesmo barco. Hoje tem a linguagem mais simples, é o bipolar, né? Quer dizer, age de duas formas. Cada momento age de um jeito, esse é o bipolar, de acordo com a situação. Né? Então é esse que é o nosso problema. É crente ou não é crente, não sabe se é, se não é, né? Deus sabe. E aí ele diz assim, né? Por não ser, oxalá fosse frio ou quente, uma coisa ou outra. Assim porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Eu vou deixar de ter um cuidado especial de ficar te mencionando ou me preocupando contigo. Vou te deixar. Tu não sabe o que isso quer. Vou te deixar. Oxalá fosse frio ou quente. Esses dias eu lembrei desse negócio, não sei com quem estava falando, até foi na prefeitura. Falando do filme e também do livro O Peregrino. Né? Quando está indo o cristão e o fiel lá, junto lá. E aí eles resolvem, está um caminho muito difícil, pedregoso, tem uma divisa, né, tem um muro, e do outro lado tem um caminho lindo, limpinho. E aí o companheiro lá começa a gritar, aqui o caminho é bom, estão andando esse caminho difícil aí, vem para cá. Que é o caminho cristão, da vida cristã, não é um caminho plano. Cheio de problema, né? Tanto é que não é um caminho, é vereda.
Vereda é uma picadinha aberta no mato, não é estrada. E aí o cristão eu não lembro se é o evangelista, acho que não é o evangelista, não, o fiel já tinha morrido lá na cidade, né? É um outro agora, companheiro do cristão. Aí vai para lá e aí fala assim, aí tem um caboclo em cima do muro. Ele está preocupado conosco aqui, querendo nos tirar do caminho pedregoso, para vir para o caminho fácil, mas aquele homem que está em cima do muro, se não se preocupa com ele, porque aquele já é meu. Aquele que está em desvio já é do outro lado. Não é do caminho de Cristo. Então não dá para ser, eu não sou assim cristão, mas eu sou simpatizante. Isso não quer dizer nada. É o que Jesus disse para aquele moço lá. Estás perto do reino, mas está fora. Está bem perto do reino de Deus. Tem bastante conhecimento, mas está fora. Não está dentro. É a história do caboclo que perde o ônibus por 1 hora, chegou 1 hora atrasado no ponto, na rodoviária, e o outro perdeu por 1 minuto. Qual é a vantagem entre um e o outro? Eu perdi por 1 minuto só. E daí? Perdeu. Ficou. Sou quase crente. Sou quase cristão. Está no caminho do inferno. É verdade. É verdade. Às vezes eu fico certas vezes preocupado com que a gravação tem dois lados, né? Tem um lado bom, que alcança mais pessoas, mas tem um lado que limita as nossas expressões. Né? Precisa tomar cuidado. Vou te vomitar na minha boca. Como dizes? Agora aqui é Cristo dizendo o que a igreja diz de si mesmo. Rico sou e estou, falando do anjo, né? Rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. Eu não, outra vez de novo, nenhuma preocupação, creio eu, aqui de Cristo com o que tinha no bolso ou na conta bancária. O assunto a preocupação que não era nada material. Aqui é tudo espiritual. É tudo em relação à nossa vida cristã com Deus. Rico sou. Eu tenho uma boa posição espiritual, pois estabelecido espiritualmente. Eu não estou precisando melhorar mais nada, eu já cheguei no topo. Né? A linguagem de hoje seria: eu sou um cara. Né? Eu estou por cima, eu estou no topo. Enriquecido, espiritualmente estou rico, já tenho uma mansão lá no céu lá. Eu não preciso mais de nada, não tenho falta de nada. Não tem nada em mim que precisa melhorar, eu estou perfeito. A minha posição de cristão, a minha estatura de cristão, já está boa demais, eu já estou completinho. Olhando a minha volta, eu estou bem melhor do que muita gente, ou do que todos. Os fariseus também pensavam como isso, os escribas. Jesus disse para eles: sepulcros caiados. O que é caiado? Aqui na tinha na época era cal. Era sepulcro pintadinho, bonitinho, branquinho. Mas abria para ver o que tinha lá dentro. Assim é o ser humano muito religioso. Tem muita gente assim, em todos os setores. Agora já arrumaram um culpado para a divisão das igrejas. O Lutero é um bode expiatório, ele é culpado pela divisão toda. Alguém tem que ter a culpa, né? Que não seja a Eva, que seja a serpente. Mas olha, veja bem, eu não tenho nada, eu estou no patamar, eu sou santo o suficiente. Sabe?
é o que eu creio, a maneira que eu penso, a maneira que eu faço, a maneira que eu vivo. Eu estou no patamar máximo. Não tem mais o que melhorar nada, eu não tenho falta de nada, de nenhuma correção, de nenhuma melhora, eu estou por cima. E não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, cego e nu. Puxa vida, essa palavra desgraça ou desgraçado, ela é muito pesada no mundo. Aí, como que eu diria, assim, de uma forma comum. Se você usa a palavra desgraça ou desgraçado, as pessoas já pensam numa barbaridade tão grande, e realmente é. Porque desgraçado é aquele que está sem graça, é aquele que não recebeu a graça de Deus. Quem está perdido está desgraçado. Aquele lugar é um lugar desgramado, porque não tem nenhuma grama lá. É isso. Desgraçado é aquele que não recebeu nenhuma graça. E aqui, muitas vezes, a pessoa está se achando de si mesmo e é um desgraçado, ele não recebeu a graça de Cristo, a graça de Deus. Tem nome de que vives? Vamos dizer mais aqui. É um desgraçado. E tem mais ainda. Desgraçado, miserável. Miserável é aquele que vive na miséria. A gente passa, às vezes, por uma miséria que acolá ou 28 dias por mês, mas não é miserável o tempo todo, sem nada. A gente não é miserável. Eu costumo dizer isso em casa, levamos uma vida de rico, somos ricos. E eu sou o rico. Até pouco tempo atrás, uma pessoa da minha família me disse: você não tem a tua casa própria, olhando assim, de uma forma geral, você ou da família é o que menos tem alguma coisa, mas é o mais rico, né? Eu falei: sim, graças a Deus eu sou rico. Eu sou rico porque eu estou feliz, eu estou abastado, eu estou contente com o que eu tenho. E não me falta nada. A pessoa estava com um carrão, debruçou no volante e chorou. Às vezes eu estou cantando e diz: está inspirado, está contente. Sempre digo, eu tenho um motivo para estar contente. Se tem uma pessoa que tem motivo todo dia para estar contente, sou eu. Não importa o que aconteça. Porque o trajeto aqui vai passar logo. Só que a eternidade, tá? Aí tá. Mas também não me sinto rico aqui. Me sinto não desgraçado, mas muitas vezes miserável por minha culpa. Miserável no sentido de estar desfrutando pouco da graça, por não se entregar, por culpa minha isso, por decisão minha. Miserável, pobre. Pobre é aquele que não tem nada. Pobre de maré. É aquele que está na lona, zerado. Por cima de tudo, cego e nu. Se sente
se acha alguma coisa, né? Porque está cego e não vê a sua própria situação, que necessita de correção, que necessita de ajustes na vida diante de Deus. Isso aqui está falando de crente. Isso aqui é pior. Está falando de crente. E nu no sentido de que vestes brancas e vestes boas é símbolo de justiça diante de Deus. Está vivendo de um jeito que parece que é alguém que não recebeu, que não tem a justiça de Cristo na vida. E não tem nenhuma justiça em si, no sentido de estar vivendo de forma justa. Não de que o ser humano tenha alguma justiça própria para apresentar diante de Deus. Não. A justiça aqui é a forma justa de viver como cristão nesse mundo. Que muitas vezes não demonstra, não parece ter. E nu, porque não consigo enxergar onde eu estou tropeçando, o caminho que eu estou andando e tomando muitas vezes não é bom, mas eu não consigo ver. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças. E vestidos brancos, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. Compres ouro provado no fogo, quer dizer, o melhor ouro, né, o mais caro, o ouro refinado, o ouro da graça, né? Lembra que no começo ele é desgraçado. Então aqui comprar, ele é rico e não tem falta de nada, mal ele sabe quando é desgraçado. Então compra de mim um ouro, ajuntais tesouro no céu. Por quê? Porque aonde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Viu aquele negócio do caboclo? Às vezes está no culto, mas não pode escutar um barulho de um alarme, porque fica preocupado porque o carro dele, o carrão dele está lá na rua e tem um alarme lá, será que não tem ninguém mexendo lá? Porque é algo muito caro que está lá fora, o coração dele está lá e cuidar daquilo para que não perca, para que não destrói. Se a riqueza maior for Cristo, o coração vai estar onde está Cristo. A riqueza, isso é um desapego. Não é que a gente precisa cuidar do que tem. Puxa, a gente precisa cuidar, lógico. A gente precisa cuidar. Né? Não é também que eu vou jogar fora, quebrar e se arrebentar. Não. Precisa cuidar. Mas precisa tomar cuidado do coração. Vestidos brancos para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. Está nu, está sem nada diante de Deus. Vestes branca, a justiça de Cristo em nós, cobrindo a vergonha da minha nudez, porque eu não tenho nada de mim. Eu não tenho nenhuma justiça em mim que possa apresentar diante de Deus. Eu preciso, a única coisa que me apresenta diante de Deus de justiça em mim é a justiça de Cristo. Eu fico preocupado, eu fico pensando quando as pessoas dizem assim, muitas vezes irmão na fé, que Deus deu o que eu mereço. Eu falo, meu Senhor, não dá o que eu mereço, não. Se eu merecer, eu vou ter. Cuidado. Cuidado com o que você vai merecer. Porque o ser humano não merece coisa boa, não. O ser humano não merece coisa boa, não. É por isso que é graça. O que é graça? Favor imerecido. É por isso que se faz
faz presente em minha vida todos os dias, principalmente nas manhãs, quando eu acordo, o versículo que a misericórdia do Senhor é a causa de não ser consumido. Eu sou sincero em dizer, Deus sabe disso, que eu sou sincero nisso. Não vejo outro motivo para que o Senhor me mantenha nessa terra, a não ser a misericórdia dele. Não tem nada de bom em mim que eu faça, que eu possa merecer viver aqui. Isso é comigo, tá? Eu me sinto assim. E o Senhor sabe que eu me sinto assim. Não apareça a vergonha da tua nudez. E que unges os teus olhos encolhidos para que vejas. Olha, precisa botar colírio no olho para que vejas. Será que o anjo aqui, o Cristo aqui, estava preocupado com alguém que não estava enxergando direito fisicamente? Não é que Deus não se preocupa conosco e não quer cuidar de nós, não é isso. Mas o assunto aqui não é esse. É algo espiritual. Unja os teus olhos com colírio. E quem é que Jesus disse que ia nos fazer lembrar de todas as coisas que ele estava dizendo e que nos convence do nosso erro, do pecado e do juízo? É o Espírito Santo. Eu preciso buscar a direção de Deus e me entregar a Ele, para que Ele possa, para que eu possa ter os olhos abertos, para que eu não caia em desespero a qualquer momento por achar que eu tenho que resolver isso ou aquilo, sabe? Para que eu não fique achando que eu sou alguma coisa. Sabe, aparecem uns doidos aí dizendo que a gente tem que orar e exigir de Deus, dizer para ele: o senhor tem que fazer, tem que me honrar porque eu sou teu filho. Para, gente. Unja os teus olhos para que vejas que não és nada, que vive por misericórdia e por graça. Um conhecido Daniel, numa conversa de espiritual, ele disse: não, vocês põem Deus num pedestal muito alto que se torna que o homem não consegue alcançar, né? Eu converso com ele, dizendo, eu converso com Deus assim, aí, cara, o quê? Por acaso Deus está numa altura que o ser humano não consegue alcançar? Partindo do ser humano. É por isso que Cristo se encarnou e desceu até a terra. Quando a Bíblia diz que ele se fez homem e desceu até as partes mais baixas, as pessoas já pensam logo nas partes mais baixas da terra. Desceu nas posições mais baixas, relacionadas a celestiais, para alcançar aqui esse tipo de gente. Aí esses dias eu estava dizendo para um professor de educação física: isso é graça. Isso é graça. Porque pediu para que eu resolvesse algumas coisas, eu tinha resolvido e veio botar a mão nos meus ombros, que chama de irmão, considero um menino muito educado, dizer: irmão, você vai direto para o céu. Eu disse: sim. Se tem uma coisa que eu não tenho dúvida, é isso, de que eu vou morar com Cristo. Mas pela graça. Não por mim. Pela graça. Pela graça de Cristo. Se tem uma coisa que eu não tenho dúvida, é isso. Não importa se eu fizer uma besteira e até mesmo matar alguém.
Todavia, salvo-me como que pelo fogo. Mas eu falei, isso não é a intenção minha. Né? Isso não é a minha intenção, de forma alguma. A intenção é se dar em vez de cobrar. Mas se acontece por ser ser humano, né? Olha, para que vejas, eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Olha, está falando com um cristão ou não? Sim, está falando com um cristão. Um cristão de todas as épocas, e inclusive com este cristão. Né? Se eu castigo a todos, eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Olha, se alguém que anda por aí usando o nome de Deus, pessoas que a gente tem até visto na televisão, ou ouvido, ou até visto pessoalmente, usam o nome de Deus e vivem do jeito que a gente vê que vive, que a gente sabe de algumas coisas, e vai de vento em pouco e não acontece nada, está sendo repreendido. Não sei se mais tarde, Deus é paciente. Não sei se vai repreender mais tarde ou não. Mas se algum vive de uma forma largamente, e muitas vezes está sendo repreendido por muitas vezes não ter paz para deitar, para comer, para andar, para sair, vivem uma vida assim aparente, uma vida ilusória, vive um carnaval, né, que é para ele usar máscara, então vive um carnaval. Eu sou muito ruim de rede social. Não sou ruim, eu sou péssimo de rede social. Mas eu vejo as meninas em casa e vejo os comentários das pessoas por lá, olha fulano, o que tem? Eu fico pensando, essas pessoas vivem de rede social, está postando mais. Ninguém consegue ver o que está aqui dentro, então eu posto o que eu quero. Porque a pessoa, papai, mamãe, não sei o que tem. Eu quero ver a hora que ele bota a sua cabecinha no travesseiro. E muitas vezes pode estar sendo iludido de tal forma por uma força maior do que ele não imagina, que às vezes ele passa despercebido sem pensar nisso. Mas na hora que tem que se aproximar do trono, na hora que chegar aquele dia, né? Todos nós temos um prazo de validade. O produto sai de fábrica com prazo de validade. Né? O ser humano também tem, embora ninguém sabe qual é, só Deus sabe. Né? Mas sai com prazinho de validade. Eu saí de casa para vir para o culto, eu não sei se a minha validade vai dar para voltar em casa um pouco. Tem alguns planos de trabalho para amanhã. Se a minha validade é a misericórdia do Senhor deixar, quiser. É assim. Eu sempre penso no que Deus disse para Ezequias. Ezequias chorou lá, virou para o canto, chorou porque ia morrer mesmo. Isaías tinha sido enviado ele dizendo ali, ó, você vai morrer mesmo. Essa doença aí não é para a vida não, você vai morrer mesmo. E aí Ezequias se arrependeu e chorou amargamente. E Deus disse para Isaías, volta lá, porque eu decidi, eu vou dar uma dica para ele botar a casa dele em ordem, né? Tinha prometido para ele botar a casa dele em ordem, porque ele ia morrer mesmo, mas eu vou dar mais 15 anos para ele. Então, se tem um caboclo que sabe quando ia morrer, no ano que ele ia morrer, é Ezequias. Ele sabia o ano que ele ia morrer. Não sabia o dia e o mês, mas o ano ele sabia. 15 anos. Diga, vou dar mais 15 anos. Tá? Então eu preciso tomar cuidado, porque eu não sei se eu tenho mais 15 anos. Ezequias sabia, eu não sei. Né? Não sabemos quanto mais anos. Mas
Ele só castiga o quanto ama. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Olha, arrepende-te. Agora tem uma coisa muito interessante no versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Deixa bem aqui a minha questão de ficar pensando em tempos. Ele estava escrevendo, dando recado ao anjo daquela igreja. Só que ele não disse, se você ouvir a minha voz, ele disse, se alguém ouvir. Tá? Então não era só para um lugar. E uma coisa muito interessante, ele estava escrevendo à igreja, mas estava dizendo, eis que estou à porta e bato. Quem está batendo é porque está onde? Do lado de fora. Ele não estava dentro da igreja. E muitas vezes ele não, acontece muitas vezes, eu preciso tomar muito cuidado para saber se realmente está em mim ou se eu estou entusiasmado, mas não estou morno, nem quente, nem frio, e ele não está lá de fora. E se estiver do lado de fora, está perdido? Não. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro. Vamos ter cearei com ele e ele comigo. Cear é jantar, é uma refeição noturna. Aí você vai pegar alguém que você não tem intimidade, que você não conhece, leva lá para a tua mesa de noite, vamos sentar na... Não. Geralmente em casa, dentro de casa, especialmente à noite, você leva quem você conhece, quem você tem intimidade. E é isso que Cristo quer. Ele tem intimidade. Sabe? Cristo não quer ser assim. Quando eu entro do portão para dentro do prédio para se reunir com a igreja, então. Aí depois quando eu saio pode ficar aí mesmo, que daqui para lá eu não. Não, ele quer intimidade. Ele quer convivência. Quando você tem intimidade com uma pessoa, você normalmente pensa o que você está fazendo, o que você está pensando em compartilhar, em tirar ideias, em trocar ideias. Né? Cristo não quer que eu decida tudo e diga, ó Senhor, faça isso para mim que eu já decidi. Não, Ele quer trocar ideia. Né? Quer ter diálogo, conversa. Já escutou a expressão? Geralmente as mulheres usam mais a expressão. Vamos sentar para botar as fofocas em dias. Bota com Cristo. Fofoca em dias com Cristo. Fofoca geralmente você está pensando em problema dos outros. Não, põe a tua vida mesmo. Vamos sentar diante de Cristo e vamos conversar com Ele, vamos botar os problemas da minha vida, vamos tentar achar a solução para a minha vida. Né? Para a minha vida. Se abrir a porta, entrarei. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Olha, ao que vencer o quê? Ao que vencer todos esses intempéries da vida circular e se consagrar e procurar a todos os que vencer uma vida atrapalhada e procurar viver em comunhão com Ele, em se aproximar dEle, em cear com Ele, em dialogar com Ele, em ter uma vida íntima, cotidiana com Ele. Ao que vencer o mundo, eu sou um pouco mais radical. Ao que vencer a si mesmo e deixar que Ele
o último versículo e o recado final. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ou para as igrejas. Espírito em letra maiúscula, Espírito Santo, o Espírito de Deus. Outro dia, conversava com uma pessoa, disse assim: a minha vida está muito atrapalhada, preciso acertar a minha vida diante de Deus. Eu disse: é isso que Cristo está dizendo lá em Apocalipse. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouça. Comece agora. Estou à porta, estou batendo, estou chamando. Né? Porque muitas vezes, irmãos, nós achamos que já fui convertido, já aceitei Cristo, tenho certeza da vida eterna. E eu vou dizer para vocês, esse pensamento eu não tenho visto longe de mim não, tá? Eu tenho visto bem pertinho de mim. Já estou salvo, não vou mais para o inferno mesmo, né? Vai viver então assim, pobre, desgraçado, nu e cego? Não. Ele é zeloso, arrepende. Vem para cá. Se aproxima. O arrepender não é uma vez na vida e depois não precisa mais. É a cerimônia do lava-pés. Jesus disse: quem já se banhou não precisa senão lavar os pés. Mas lavar os pés para quem caminhava de sandália ou descalço na terra tinha que lavar todo dia. Lavar todo dia. Lavar os pés para quê? Para que fosse para a cama, porque a cama é lugar de quê? De descanso. Eu preciso lavar os pés espiritualmente todos os dias. Quem já está banhado no sangue de Cristo, para estar em comunhão com Ele e ir para o lugar de descanso tranquilo, sem medo de sujar, para ter um descanso tranquilo. E quando a gente lava os pés, a gente hoje já se banha inteiro, é muito simples banhar hoje, né? Tem água em abundância por enquanto, graças a Deus, vai lá e banha. Não parece que sai uma carga de cima do corpo. Muitas vezes eu estou arrebentado, eu tomo um banho para chegar à vontade do trabalho. Já. Tem dia, tá? Todo dia. É todo dia. Tinha mais. É? Não tinha mais. Não, é assim mesmo. Não se preocupa não, vai ficar pior. É o nosso prazo de validade. Mas é isso. Quem tem espírito, quem tem ouvidos, ouça. E não é ouvir, só ouvir aqui, não. É ouvir na alma. O que o Espírito diz às igrejas. Olha, as igrejas. Não é o que o Espírito está dizendo para o mundo, não. É as igrejas. É as igrejas. Ser cristão, ser salvo, está arrolado o nome. Está com o nome escrito no rol da Igreja Batista de Ubiajara, status. Né? Para muita gente é. Pensa que não. Acha que isso traz alguma segurança. Segurança não está aqui nesse grupinho de pecador caído, não. Sabe? A segurança está na presença. A segurança está na comunhão de Deus. A comunhão de Cristo. É Ele que morreu. É Ele que deu a sua vida por nós.
pelos nossos pecados, ressuscitou para a nossa justiça. Que Deus abençoe a todos. Obrigado, Daniel. Deus abençoe você e nós todos. Daniel, eu vou fazer uma pergunta para você. Posso? Se você responder para mim, que deu irmão Félix, você falou uma coisa aqui, muito rápido, está sendo filmado, muito vai ouvir e vai estranhar isso daí. Se você responder, como eu penso. Tem uma coisa que o irmão Félix falava, você falou, não, que foi a pergunta que eu fizer. Ele pensava diferente. Depois do correr do tempo, tudo, aí eu não penso mais daquele jeito. Você falou assim, mesmo que eu matar alguém, você, para pouco, para hora, eu vou para o céu. Não é? É claro. Se vem do céu, pá, você não fazer o contrário, pá. A mesma coisa. Aí eu bem. É o valor do Não deve acontecer aí. Eu estou me estranho no inferno, porque se alguém tirar a vida, se suicidar, mesma coisa. ele já, a não ser que não é salvo, já nunca foi. Mas se Davi, quantas as coisas vêm passadas na guerra, você está vendo, usou a mão da Urias lá, então eu fiquei interessado, eu vou fazer essa pergunta para ver. Do pão, se foi só o contrário, pão, tá vendo? Se vocês dão uma coisa em você tudo, tem certeza, salvador, pão, você é salvo, então a salvação é eterna. Amém. Então vou louvar o Senhor, irmão. Igreja. Amanhã, se Deus permitir, estaremos aqui. Livro da vida. O livro da Malu vai ser estranho isso aí. Livro da vida. Tem um que é a da vida, mas. Adultos. 485. Em nome 485. 485. Lá é mó maior.
Oremos. Amado Deus e Pai, agradecemos, Senhor, por mais este culto aqui já terminado. Agradecemos que vieram hoje e tragam amanhã essas pessoas, os irmãos, e mais ainda amanhã. Sabemos que é da tua vontade, nos ajude nisso, abençoa esta igreja, que continua firme, nos dando sabedoria, viver nos teus caminhos. Agradecemos a ti pelos louvores que cantamos e pela mensagem do irmão Daniel. Por Jesus te pedimos e por ele agradecemos, com perdão de nossos pecados. Amém. Amém.